Nós estamos começando mais um Caminhos da Gente. Hoje, a nossa entrevistada é tão especial que eu me recuso assim, a fazer uma apresentação a respeito dela, porque além dela ser extremamente conhecida em toda essa região, nossa, a história dela assim, dispensa qualquer tipo de apresentação. Vocês precisam de ouvir a história dela por ela mesma. Hoje está conosco a Wélica. É um grande prazer receber você aqui, Wélica. Prazer é todo meu. Obrigada. Ei, Wélica, nós começamos esse quadro, esse momento, né, para a gente conversar com pessoas que construíram a própria história, que venceram na vida e que é referência. Eu sempre falo para todos os entrevistados que vêm aqui o seguinte: às vezes as pessoas ficam se espelhando em pessoas assim, são ideais, mas ideais jamais alcançados. É difícil, ninguém vai ser um Neymar, ninguém vai ser uma pessoa, o Trump, ninguém vai ser. Mas as pessoas deveriam espelhar em pessoas que fazem parte da vida da gente e que é uma referência, que é um exemplo, né, de superação, de luta. E você, quando nós começamos esse projeto, você encabeçava essa lista, né? Então, é um prazer receber você aqui. E para a gente ganhar tempo, nós vamos começar falando a respeito da sua infância. Onde você nasceu, como é que foi a sua infância, como é que foi a sua relação com a sua família. Eu nasci na cidade de Conselheiro Pena, mas nós vivemos em Cuparaque até os meus 8 anos de idade, e depois meus pais se mudaram para Betim, onde eu vivi até a minha adolescência. Eu tive uma infância assim, rodeada assim, de muito amor. Eu tive pais muito amorosos, avós, tios. Eu sou de uma família bem pequena. Eu tenho 8 primos, então assim, nós somos bem pouquinho, então é muito unido. Mas fui uma adolescente muito rebelde. Dei muito trabalho para os meus pais. Gostava de namorar, gostava de ir para festa, a ponto assim, de pular a janela no meio da noite, escondido, para sair. E meus pais eram evangélicos, Assembleia de Deus, muito rigorosos. Então, assim, isso foi um motivo assim, até de muita tristeza para eles. Mas no final, né, as coisas assim, eu me perdi aqui. Não, mas realmente, o que acontece? Quando uma pessoa, um adolescente, um jovem, ele está vivendo a vida, ele pensa, às vezes, que o que ele está vivendo é único. Ninguém nunca passou por aquilo. Tinha tanta pressa, eu tinha muita pressa de viver tudo muito rapidamente. E, na verdade, acabam por não ouvir histórias das pessoas que passaram pelo mesmo caminho, né? Sim. Você, hoje, você com a sua mentalidade, hoje, com a sua maturidade, se você voltasse no tempo, você faria as mesmas coisas que você faria com relação aos seus pais, a essa fase da sua vida? Não, eu não faria as mesmas coisas, né? Eu acho que, como eu dei muito trabalho para os meus pais, eu não gostaria de ter dado trabalho. Mas eu também não mudaria o resultado disso. Porque, com tudo isso, eu acabei ficando grávida com 15 anos, né? E me tornei mãe com 16 anos. E quando o meu filho nasceu, eu falei assim, epa, eu amei tanto aquele garoto que eu mudei da água para o vinho. Eu falei assim, foi uma gravidez, agora pode ser algo pior, mas eu tenho que cuidar do meu filho. E eu ganhei uma maturidade tão grande, eu evoluí tanto, que eu não consigo nem descrever em palavras, porque eu me tornei uma outra pessoa a partir do nascimento do Daniel. E isso então eu não mudaria o resultado, porque o meu filho é parte de quem eu sou hoje. Não, porque na verdade assim, são duas observações importantes que a gente deve fazer. Em primeiro lugar, conscientizar a rapaziada que há tempo para tudo, né? Você não precisa de ter tanto desejo, assim, tanta pressa de viver tudo. Mas por outro lado também,
tudo que você viveu na vida construiu quem você é hoje. Sim. E na verdade, assim, quando, no meu caso, assim, no ministério pastoral, como é que eu vou aconselhar, como a igreja vai ter condições de aconselhar uma pessoa no meio de uma sociedade assim tão múltipla, né, com tantas experiências, se ninguém conhece o caminho que foi percorrido? Né? É verdade. Então, na verdade, assim, quando a pessoa passa por um caminho e ele vence, ele se transforma, assim, de uma certa maneira, em um conselheiro, numa autoridade, para falar a respeito daquele universo, daquele espaço. Né? Sim. E hoje você pode, com certeza, falar, olha, eu passei por isso, eu sei que né, é uma mensagem muito poderosa para esse tempo. Sim, quando o Daniel nasceu, né, meu pai ficou com muita vergonha. Meu pai tinha muita vergonha da situação. Ele chegou a falar assim, que preferia ter uma filha morta do que uma filha grávida solteira. E ele me mandou para a casa dos meus avós. A gente morava em Betim, eu fui para Cuparaque e eu fiquei lá até o Daniel nascer. Só que também tinha uma saudade muito grande e tal. E o meu pai não conseguia me trazer de volta para ficar em casa lá em Betim, por conta de toda a vizinhança. Ele achava que as pessoas julgavam muito a situação. O que ele fez? Ele se mudou para Mantenópolis, que era uma cidade vizinha a Cuparaque, e aí eu voltei para casa com o Daniel com 4 meses de idade, e a gente foi viver junto novamente. Só que naquela época a situação financeira, tudo era muito difícil, então eu trabalhava, ganhava meio salário. Nossa, era tão pouquinho, né? E aí surgiu uma oportunidade de um emprego em São Paulo para ganhar 2 salários. Então era muita coisa, 2 salários mínimos. E aí eu aceitei o emprego, o Daniel tinha quase 2 anos, e peguei e fui. E um pouco antes de ir, eu me lembro que eu fui pedir para minha mãe, né? Mãe, eu queria que você ficasse com meu filho, mas um dia eu quero ter ele de volta, você me devolve? E aí ela pegou e fez uma oração por mim e falou assim que Deus tinha mostrado para ela que eu teria ele estava abrindo uma porta para mim e que eu seria muito bem sucedida financeiramente, que eu teria uma família linda, teria um bom marido e mais 2 filhos. Ela me falou isso, ela profetizou isso na minha vida, ela falou que Deus tinha mostrado isso para ela. E falou comigo, então você pode ir, que eu vou cuidar do seu filho, e quando você tiver condições de pegar ele de volta, eu vou te devolver. E lá em São Paulo, eu fui trabalhar como empregada doméstica, foi muito difícil, né? O meu primeiro salário eu gastei ele todo pagando a conta de telefone, naquela época era muito caro, então eu ligava muito para casa, e aí o primeiro salário foi tudo para pagar telefone. Mas naquela cidade eu conheci o Adair, que mais tarde veio a ser meu marido, né? E aí a minha mãe me devolveu meu filho. Wélica, que coisa. Sim, e assim, eu tive essa profecia e... Quando você foi para São Paulo, desculpa te interromper, você foi para São Paulo, você conhecia alguém lá? Não, eu cheguei na rodoviária com um papel assim escrito Wélica de Mantena. E aí a que viria a ser minha patroa foi lá me buscar, e para ela me identificar eu tinha que estar com esse papelzinho. Eu não conhecia ninguém, eu nunca tinha viajado para fora do estado. Que isso? E aí ela me identificou lá, eu tinha 18 anos, né? Eu era muito novinha. E aí me levou para casa dela e me colocou naquele quartinho de empregada que tinha, né? Aquele quartinho pequeno lá na área de serviço. E eu ficava muito sozinha. Eram 2 médicas, 2 jovens médicas. E aí eu cuidava da casa para elas, lavava roupa, fazia comida, fazia tudo. E eu fiquei lá um ano mais ou menos, e depois no mesmo prédio eu acabei arrumando um emprego melhor, que eu ganhava mais, aí eram 3 salários, eu podia mandar dinheiro para minha mãe, para o Daniel, e que era para cuidar de uma senhorinha judia, era uma velhinha, aí ela já torcia muito pelo meu sucesso, então assim, ela me incentivou a voltar para a escola, eu concluí o ensino médio,
e ela queria que eu fizesse faculdade, então ela não me importava de eu sair para trabalhar, mas eu dormia no emprego. Mas nesse meio tempo, nesse emprego, eu conheci o Adair. No finais de semana eu podia sair, né? Um dia eu saí para uma festa de aniversário de um porteiro do prédio. E lá, esse porteiro até queria namorar comigo e tal, e eu não dava muita ideia para ele. Mas ele era vizinho do Adair, convidou o Adair também. Aí chego lá, o Adair mineiro, né? Era da minha região. Aí já rolou um papo, nós ficamos conversando, e 15 dias depois a gente já estava namorando. E o amigo porteiro acabou perdendo, né? A chance, ele acabou unindo a gente. E foi bem legal. E aí essa patroa minha, quando eu contei para ela que eu queria casar, ela ficou muito brava comigo, muito brava. E eu me lembro que ela gritou e falou comigo, sua burra, vai esquentar um umbigo no fogão e esfriar no tanque para o resto da vida. A sua patroa? A minha patroa falou isso. Porque eu estava desistindo da faculdade pelo casamento. Você estava fazendo qual faculdade na época? Letras. Mas não tinha como fazer tudo. Faculdade naquela época era muito caro, né? Então eu desisti para poder casar. Mas além de eu estar apaixonada, eu ainda poderia ter meu filho de volta. E esse era o meu maior sonho. Trazer o Daniel para morar comigo novamente. Que isso, Élica. Puxa vida, a gente não tem ideia. O nome do nosso podcast é Caminhos da Gente. Né? Porque é interessante a gente conhecer o caminho que a pessoa passou, que a pessoa trilhou, até fazer os caminhos da gente se cruzar, né? A gente se conhecer, mas a gente não tem dimensão dos trechos do caminho que a pessoa já passou, já percorreu. Eu jamais imaginava que foi dessa maneira, porque você contando já me passa aquela sensação, puxa vida, um tanto de coisa pode acontecer, embora eu sei que você está aqui na minha frente, mas mesmo assim, puxa vida. E outra coisa, mesmo você contando, tem os detalhes do caminho, né? A fadiga do caminho ali, que só o momento você sentiu. Né? Sim, e foi um período extremamente difícil, né, de estar longe do filho. Eu amo ser mãe, eu amo a maternidade, e eu visitava o Daniel uma vez por ano. Eu viajei no Natal. Interessante que quando a gente começou a namorar, nós começamos a namorar em setembro. Em dezembro, eu fui viajar, né, para passar o Natal com a minha família. E o Adair, quando descobriu que eu era mãe solteira, ele ficou inseguro. Ele deu uma afastada. Só que eu acho que ele já estava apaixonado. Aí ele falou assim, você vai mesmo viajar? Compra passagem para mim, eu vou com você, eu quero conhecer sua família. E chegou lá, ele descobriu que eu não era uma jovem responsável que colocou o filho no mundo e abandonou e foi curtir a vida. Eu era muito amada. A minha mãe queria ficar com meu filho, eu tinha uma tia que brigava que queria ficar com ele, eu tinha os meus avós que também queriam o menino. E quando chegou lá, o Daniel pequenininho, com o sotaque caipira, tudo, aí ele foi e falou assim, não, eu quero essa família. Que bênção. Ele se apaixonou pela nossa família. Na época eu tinha as minhas avós, bisavós ainda, e foi ele foi, até hoje, ele é muito amado pela minha família. Se a gente tem algum probleminha, todo mundo já pergunta, o que você fez com o Adair? A culpa é sempre assim. A culpa é sempre minha, eu fiz alguma coisa com ele. Porque o pessoal também se apaixonou muito com ele, né? Ele é uma pessoa muito doce, né? E foi muito bacana. O meu casamento, meu casamento foi um chororô. Meu avô, eu me lembro meu avô, minha avó, todo mundo chorando porque para eles eu estava casando com um príncipe. Era o melhor. Deus tinha preparado para mim o melhor. Que joia, gente. Eu gosto demais do Adair. Eu acho que eles não erraram mesmo não, na avaliação disso. Élica, e outra coisa também que faz as pessoas se emocionar no dia do casamento da pessoa é exatamente a trajetória. É a história que a pessoa percorreu, o caminho, sabe?
que a pessoa percorreu. Porque, tipo assim, dá aquela sensação de todo mundo, eu já fiz muitos casamentos, eu sei, assim, qual casamento vai ser emocionante e qual não vai ser. O emocionante é quando tem uma história por trás, sabe? Quando tem uma luta, quando tem superação. Sim. Seja o pai de família ali que criou a filha com dificuldade ou criou o filho com dificuldade e agora está vivendo aquele momento, assim, é um momento, um desfecho, né? É uma colação de grau. Sim, e eu não tive nenhum contato com o pai biológico do Daniel depois do nascimento dele. Então, assim, para minha família, eu estava ganhando um marido, eu era mãe solteira e isso era um peso para eles. E eles estavam ganhando aí mais um filho, que o Daí era uma benção, e o Daniel ainda estava ganhando um pai, porque o Adaí, ele teve essa coisa com o Daniel de querer se tornar o pai dele, né? Claro que não foi de imediato, foi ao longo do processo, né? Mas assim, então isso foi muito lindo, isso foi muito bom, né? Então foi muito emocionante o nosso casamento. Embora o dia do nosso casamento especificamente, a festa, o que a gente planejou, deu muito errado. É mesmo? Deu muito errado. Foi por causa do que aconteceu no meu casamento que eu tive aquele sonho de trabalhar com eventos. É por conta do meu casamento, da minha festa de casamento, que hoje eu trabalho com casamentos. Isso, mas o que aconteceu assim que... Nós planejamos de casar na cidade de Mantena, né, que a minha família estava em Cuparaque, Mantenópolis, a dele aqui em Coroaci, e lá tinha um sítio muito bonito, que tinha lago, cachoeira, então eu visualizava aquela cerimônia ao ar livre, que inclusive hoje está muito em alta, né, e com todo mundo reunido nesse sítio, e no dia do casamento amanheceu chovendo. Então já teve que mudar o local. Mas antes disso, eu tive um outro contratempo que quando eu aluguei o meu vestido, eu mandei fazer um vestido em São Paulo, eu morava em São Paulo, e o vestido não ficou pronto, eu viajei para Mantena 15 dias antes, e uma amiga minha pegou o vestido e entregou para o Adaí. O Adaí chegou na quinta-feira à noite. Na sexta, quando eu abri o vestido estava errado. Não era o meu vestido, não me servia o vestido. Então eu já chorei ali a noite toda, né? Porque para noiva isso matou. O vestido. E não dava tempo, né? A gente não tinha os recursos que a gente tem hoje. Então, na sexta-feira de manhã, eu me lembro que antes da loja abrir, eu já estava sentada lá na porta para conseguir um vestido. E aí eu consegui um vestido, aluguei um vestido na sexta. E fui para poder... Mas já não foi o seu vestido, né? Já não foi o meu vestido. Alguma coisa. Aí conseguiu. Já deu errado o negócio. Aí amanhece chovendo, cadê o sítio? Não dava mais para o casamento acontecer no sítio. Aí fui casar num salão fechado. E para piorar a situação, porque ainda podia ficar pior, a decoradora do meu casamento tinha um outro evento muito importante, era da filha de um deputado. Então, assim, era um casamento que custava 100 vezes mais que o meu. Então, parece que ela colocou todas as energias dela nesse outro casamento e o meu deixou muito a desejar a decoração. Sempre que a gente vai fazer o buquê da noiva, a gente tem todo um carinho, um cuidado. E ela mandou o meu buquê com folhas de samambaia e amarrado com arame. A gente amarra o buquê da noiva com fita de cetim, tá? E o meu chegou com arame. Então, assim, tudo aquilo assim, me fez muito triste naquele momento. Por fim, o meu casamento foi um almoço, né? Aí o fotógrafo falou comigo, mas Adaí, assim, vamos lá no sítio tirar umas fotos, porque o sol brilhou, né, e tal. Então eu falei, vamos lá no sítio tirar umas fotos e de lá eu vou embora. Tem alguém que eu levo vocês, alguém pode buscar vocês lá daqui a 30 minutos? Aí a gente falou com um tio meu que estava de carro, busca a gente lá no sítio daqui a 30 minutos. Era bem pertinho, coisa de 5 minutos. Eu falei, tá bom. E fomos pro sítio. Aí fizemos as fotos, o fotógrafo tinha outro compromisso, ele foi e deixou a gente lá. Deve que meu tio já estava chegando, só que meu tio esqueceu, acho que ele estava bebendo lá e tal. E aí a gente tá esperando, aí sentamos à beira da estrada e não chegava ninguém. Eu falei assim, o jeito vai ser nós pedir uma carona.
Aí nós pedimos uma carona, o primeiro carro passou direto, o segundo deu carona. Eu lá com aquele vestidão de noiva, daí de terno. Que isso, Levou a gente para o local da festa. Isso foi o menos pior, né? Mas depois de tudo isso, eu falei assim, eu queria trabalhar com isso, porque qualquer noiva que eu encontrasse, eu ia transformar o sonho dela em realidade, custe o que custar. E quando eu pego um evento hoje, eu dou o meu sangue para que eu não transforme o sonho dessa noiva em pesadelo. Puxa vida, assim, as grandes empresas nascem de histórias como essa. Foi daí que surgiu a ideia de ter uma empresa de decoração de casamentos, especificamente. Né? Puxa vida, é porque, na verdade, assim, é muito frustrante você estar vivendo o momento mais importante da sua vida e perceber que não é importante para ninguém mais. Não é importante para ninguém mais, é isso mesmo. Eu acho que é aí que a sua empresa ela se destaca exatamente por causa disso. Por causa desse olhar que você tem único de quem passou por essa experiência. Sem passar por essa experiência, dificilmente um ser humano ele tem a capacidade de entender o que isso representa na vida do outro. Sim, entendeu? Sim. Eu, a Daniele, né, que hoje somos nós duas que trabalhamos nos eventos, o evento, o casamento, se ele for de R$3.000, de R$60.000, ele é tratado com a mesma seriedade, a mesma responsabilidade. Se é mais em conta, né, mais barato, aquilo que aquela noiva pode pagar naquele momento. É o momento dela, né? É o momento ela está colocando dela. a vida dela naquele momento. E receber o feedback depois, eu fico muito ansiosa pela mensagem que geralmente chega no domingo. Tipo assim, Wélica, obrigada, você realizou meu sonho. Quando a noiva não manda, você não tem noção da angústia. Eu passo o dia mal esperando, eu fico lá querendo mandar uma mensagem e perguntar, e aí? Às vezes elas esquecem, vai mandar na segunda, mas aí eu fico aguardando esse momento com muita ansiedade. Aí quando eu recebo o feedback, eu já posto lá no nosso grupinho de WhatsApp, aí vem aqui pra mim. Que joia, gente. Que é uma recompensa, sabe? Sim, é lógico que, né, a gente trabalha, a gente recebe, mas há uma satisfação incrível de você saber que... Sim, e é uma profissão muito gostosa, porque a gente trabalha com sonho. Pensa, de repente a pessoa, quando procura uma advogada, ela está com um problema, né? Ou um médico, ela está com um problema para resolver. Eu não, as pessoas me procuram quando elas estão felizes. É a formatura do filho, é o aniversário, o casamento, é comemorar. E isso é de pessoas altruístas. Gente egoísta não faz festa. Altruísta é que a pessoa está querendo compartilhar. Né? Então ela pega ali uma grana, gasta para poder viver aquele momento com as outras pessoas. Então eu já penso que a pessoa já tem uma coisa muito boa quando ela quer fazer festa. Aí ela chega para mim assim, com essa energia muito boa, né? E aí eu tenho uma responsabilidade muito grande de fazer isso. De não estragar, né? De não estragar. É porque os outros profissionais, o cara já tá mal. Então, beleza, ele vai tentar fazer alguma coisa para melhorar. Agora o seu não, já tá bem. Já tá bem. Eu não posso fazer o caminho inverso, né? Eu tenho que fazer com que isso fique ainda melhor. E graças a Deus a gente tem tido bons resultados. Que joia, rapaz. Realmente, empresas que nascem dessas experiências é diferente, né? Porque constrói o líder da empresa de uma maneira única, né? Mais humana, né? Mais humana, a capacidade de entender e olhar para a experiência do outro, pensar, puxa vida, nesse momento ele está sentindo isso, nesse momento ele precisa desse tipo de ajuda. Sim. Eu gosto muito de ficar observando a vida das pessoas e ficar olhando assim, puxa vida, essa pessoa nesse momento ele precisa de um abraço, ele precisa de uma palavra, ele precisa de uma ajuda. Sim, entendeu? Sim. Eu gosto porque as pessoas que passam por dificuldade na vida, eles desenvolvem isso, sabe? Maturidade, experiência de vida, humanidade. Pessoa que passa por coisas na vida. Normalmente as pessoas que já nascem berço esplêndido, né? Eu tenho muito receio com relação a essa geração que todo mundo já nasce com videogame, com celular, com tudo. Com tudo. É difícil você perceber
Você sentir as coisas que o outro poderia sentir para você ter empatia pelo outro. Sim. E isso aí na vida de um líder, assim, um líder de uma empresa, alguma coisa nesse sentido, é extremamente importante para a saúde da empresa. Eu gostaria de convidar, de pedir você para curtir o vídeo e compartilhar com uma pessoa que você sabe que a história da Wélica vai servir de referencial, né? E não deixa de nos seguir no Instagram, que é Caminhos da Gente Oficial, e no TikTok também. O TikTok a gente usa pouco, mas tem lá algumas coisas que a gente posta também lá no TikTok. Wélica, então quer dizer que... Como é que é o nome da sua empresa? Wélica Decor Festas. Wélica Decor Festas. Então quer dizer que a Wélica Decor Festas nasceu dessa experiência. Dessa experiência. Dessa experiência, do seu momento feliz. O seu momento feliz, o seu momento assim... Feliz, eu não sei, né? Qual que foi o momento que você entende que foi um momento de virada nessa história sua? Foi conhecer o Adair, foi mudar para São Paulo, foi casar? Qual, assim? O casamento foi uma virada de chave, né? E depois mudar para Coroaci. E eu comecei uma nova etapa da minha vida. Quantos anos você já mora em Coroaci? Eu tenho 20 anos que eu moro em Coroaci. 20 anos de Coroaci. 20 anos de Coroaci. É bastante tempo. É bastante tempo. Bastante tempo. Eu amo essa cidade. Quando eu vim aqui para conhecer, né, conhecer a família do Daí, a cidade, eu achei a cidade muito feia, a cidade suja. E eu falei assim, nossa, eu nunca quero morar nesse lugar. E a gente não pode falar nunca, né? Porque depois o Adair resolveu ir para os Estados Unidos, eu já tinha a Daniele. E por uma questão assim, de segurança, né? Eu morava em São Paulo. A gente decidiu que eu viria morar aqui com as crianças até que ele voltasse. E aí eu vim, mas eu não gostava daqui. E interessante, assim, com o passar do tempo, eu aprendi a amar essa cidade. Essa é a minha cidade, assim, eu me sinto tão acolhida. E todas as vezes que eu preciso do apoio dessa cidade, essa cidade me apoia. Que joia, viu? Que joia. Eu também amo Coroaci, sabe? Eu sempre elogio Coroaci. Eu sou pastor, já estive em várias cidades, né? Muitas cidades mesmo, já mudei bastante. Morei em vários lugares aqui em Minas Gerais. Mas Coroaci é diferente. Coroaci é diferente. Eu gosto muito de viajar e sempre que eu posso eu viajo. Mas voltar para Coroaci é tudo de bom. Wélica, você então, eu acredito que você chegou então numa fase importante da sua vida, a fase adulta, né? A fase assim que você vai enxergando as coisas de uma maneira diferente. Eu tive aqui uma entrevista com o Simonildes, e ele falou que existe um Simonildes antes dos 40 e um Simonildes depois dos 40. É lógico que você está longe dos 40 ainda, né? É lógico que você está. Mas assim, às vezes os 40 chega mais cedo para determinadas pessoas. Eu acredito que esses 40, sabe, do Simonildes chegou mais cedo para você. Essa necessidade de amadurecer. Sim, eu acho que chegou para mim, tipo, com uns 25, assim, já chegou. Porque eu fui mãe muito jovem, daí já veio, né, a responsabilidade. O casamento, logo depois que eu casei, engravidei, foi uma gravidez completamente diferente, a gravidez da Dani, né, porque aí eu já estava amparada, né, eu estava dentro de um casamento, foi uma gravidez muito feliz, e vim morar em Coroaci. E quando eu vim morar em Coroaci foi porque o Adair foi para os Estados Unidos. E quando eu cheguei aqui, eu notei que as esposas, elas esperavam seus maridos em casa, cuidando das crianças. E era só. Eu falei assim, gente, mas e como que vai ser? E quando ele voltar, o que nós vamos fazer? Então, aí veio aquela necessidade, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que me preparar daqui enquanto ele se prepara de lá. E aí eu falei com ele, e com menos de um ano depois que ele estava lá, eu já abri um negócio e já comecei a trabalhar para poder fazer uma renda. E eu era muito jovem, né? Agora eu sei que eu era muito jovem, porque naquela época eu achava que era tudo muito normal. Aí, nesse momento, você abriu a loja. Aí, primeiro que nasceu foi a loja. Primeiro que nasceu foi a loja. Foi assim,
numa Páscoa, eu fiz uma cesta de café da manhã pro meu cunhado. Aí ele foi caminhando pela rua com aquela cesta, todo mundo perguntou quem tinha feito, achou muito bonito e tal. E aí, aí deu a ideia, né? Podia fazer cestas de café da manhã. Aí comprei o material e fiz cestas no Dia das Mães, logo em seguida, né? E foi um sucesso absoluto em Coroaci. Eu vendi tudo, não sobrou absolutamente nada. Mas, gente, que bacana, foram cestas de café da manhã e arranjos florais. Eu já gostava dessa área, né, da parte floral e tal. E aí eu falei, que legal. Só que aqui não tinha mercado para vender cestas o ano todo e arranjos florais. E eu já conhecia São Paulo, né, gostava da parte de viajar para lá. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou vender roupa. Aqui as roupas são bem caras e tal. E aí eu viajei para São Paulo e antes do Fescana eu já estava vendendo roupa. Eu abri uma loja. Eu sou daquelas pessoas assim, que pensa em fazer alguma coisa e naquela época mais ainda e vai lá e faz, né? Uhum. E o Adair embarcou junto comigo, mandou o dinheiro e eu fui. E foi bacana, foi sucesso e tal, mas aí depois o negócio não foi como eu imaginava, né? Porque aí as pessoas compravam e não pagavam, esse era um problema. E eu, que não era vista na cidade, ninguém me conhecia, eu passei a ser vista. E aí aqui tem um problema da fofoca. Uhum. E aí as pessoas começaram a falar e de repente eu estava num lugar que eu nunca tinha estado, eu estava com uma pessoa que eu nem conhecia direito. E aí eu quis desistir. Eu falei, não vou mexer com isso, eu vou voltar para casa e eu não quero mais saber disso. Aí daí, não, você não vai desistir não, já começou agora, você não pode desistir não. E aí ele ficou insistindo e eu continuei com a loja e a loja deu certo, né? Uhum. Eu tenho uma loja até hoje. Graças a Deus, né? E ela foi um negócio que acabou prosperando. Depois que ele voltou dos Estados Unidos, aí ele passou a ajudar também. E outra coisa assim que acontece muito em cidade pequena é o seguinte, você começa uma coisa, aí daí as pessoas, né, vê e pensa, puxa vida, eu vou fazer eu mesmo. Não é? Tinha 3 lojas na cidade, tinha mais 2 lojas. Eu acho que hoje aqui deve ter umas 20 lojas. Uhum. As pessoas passam a copiar. Eu mexo, né, como você sabe, eu mexo com estética automotiva. Polimento, vitrificação, polimento de vidro, né, de para-brisas, essas coisas. Assim, na área de embelezamento de carro, nós fazemos tudo. Aí eu comecei assim, aí um tanto de gente pensa, puxa vida, vou fazer também. Uhum. Aí acaba saturando o mercado. Não no caso da gente, que faz extremamente bem feito, a gente acaba tendo uns clientes que, né, preferem a qualidade. Eu acho que é o caso da minha loja. Hoje, assim, tem uma concorrência enorme, inclusive online, né, na internet, mas a gente conquistou uma clientela que dá preferência para aquele tipo de mercadoria, que é uma mercadoria mais refinada, né, não é uma mercadoria para você comprar todo dia. E aí a loja se mantém. Hoje eu não participo muito da loja, porque as festas consomem a maior parte do meu tempo, mas a loja continua de pé e continua sendo bacana, é referência aqui, né? Que joia. Wélica, a vida de casada e empreendedora nem sempre é fácil. Assim, quais os desafios, crises que você percebe assim que o fato de ser empreendedora e a vida de esposa, de mãe, já gerou na sua vida? Quando nós decidimos, né, trabalhar com festas, a gente não tinha muito capital. Mas o Adair embarcou comigo. E aí a gente vendeu um carro, fez financiamento no banco, compramos o material e começamos. De uma maneira assim, nada técnica, completamente desorganizada. Hoje eu olho para aquele... Meu Deus, como que isso dava certo? Como é que a gente sobreviveu? Como que eu consegui? Mas isso era muito caótico, eu não tinha experiência, ele não tinha, e acabava que a gente brigava muito, a gente batia muito de frente. E isso desgasta o casamento. Eu não aconselho nenhum casal trabalhar junto. Porque a gente tem um problema na empresa, no evento. E às vezes
você tá muito estressado com aquele funcionário, né, e tal, mas ele vai embora, você respira. Mas e quando a pessoa é seu sócio, no caso, vai dormir com você? Então o problema é a gente leva isso para dentro do quarto, não tem jeito, né? E isso desgasta muito o casamento. Então, assim, chegou um momento no nosso casamento que eu falei assim, não, vamos separar. A gente chegou nesse ponto, assim, de decidir eu decidi, né, que eu não queria mais o casamento por conta do desgaste da empresa, porque a gente nunca teve problemas por conta dos filhos, no nosso relacionamento íntimo, traição, fofoca, nada disso, era única e exclusivamente o fato de estarmos trabalhando juntos, que estava destruindo o casamento. Então, assim, chegou um momento que eu falei assim, eu quero separar, eu falei com ele, e eu cheguei a procurar um advogado, procurei um advogado, e dei início, tudo, a papelada, e falei com ele assim. Aí ele falou assim, eu vou fazer a procuração e tudo, e marquei o dia que era para mim ir lá assinar a procuração, para ele me representar no divórcio e pagar. Isso era tipo uma quinta-feira, eu tinha que ir lá na quarta-feira. Aí no final de semana, eu vi que a Dani, ela tinha passado um mês viajando. A Dani estava menstruada. Eu acho que eu não menstruei, não. Aí, e já tinha uns 6 meses que eu e Daí tava praticamente separados. Aí ela falou assim, você tá grávida? Eu falei, claro que não, menina, você tá doida? Ela foi lá e comprou um teste positivo. Eu falei, não é possível, não sei o quê. Aí foi lá e comprou mais um positivo. Aí eu fui puxar na memória, isso era agosto. No mês de junho, no dia dos namorados, a Angélica, o Emerson, tinha feito um jantar lá na casa dela. Convidou alguns casais. E eu e o Adair fomos. Não era namorado, mas aí ele bebe uma cerveja e naquele dia eu não sou de beber. Eu bebi vinho. Aí nós chegamos em casa e namoramos. Mas nós tomamos todas as precauções. Mas naquele dia foi, grávida. Que isso? Aí fui lá, fiz o exame de sangue, o resultado chegou no dia de assinar a procuração. Aí eu fui e falei assim com o advogado que eu vou dar um tempo, tá? E eu sempre fazia uma oração assim, meu Deus, se não for para eu me separar, me dá um sinal. Falei assim, não vou pedir sinal para Deus nunca mais, porque esse sinal foi o sinal mais forte. Aí lembra daquela profecia lá da minha mãe, que ela disse que eu teria mais 2 filhos? E ela sempre me lembrava disso. Eu falava assim, deve ser que eu vou adotar, eu vou ter um neto. Porque a Daniela já tinha 15 anos, o Daniel já tinha 20 anos. E eu tomava todas as precauções, tinha problemas de saúde, um monte de mioma, seria clinicamente assim, difícil de engravidar. E aí eu estava grávida. 2 coisas que eu gostaria de dizer para você. Primeiro, depois você agradeceu a Angélica. Falou, Angélica, aqui ó. Eu não agradeci. Isso aqui ó, puxa vida. Olha. Esse menino aqui. Esse menino aqui eu devo ele a você. Devo ele a você. Deus usou você para resolver um tanto de coisas. Primeiro, para cumprir a profecia da minha mãe, para me ter mais um filho, que é uma bênção, e para recuperar o casamento. E eu fiquei calada, porque eu me lembrava, eu já tinha contado isso até no testemunho na igreja sobre essa profecia. E tinha assim, tem umas amigas que sempre brincavam comigo, ainda tem um terceiro. E eu falava, eu não acreditava naquilo, né? E aí, de repente, eu estava grávida com um filho de 20 anos e uma filha de 15 anos. E com um casamento que estava no fundo do poço. Eu passei a gravidez toda calada. E o Adair, ele chegou a ficar inseguro. Assim, não é possível. Foi só aquela vez. E aí, assim, foi uma gravidez tensa. Mas no finalzinho da gravidez, ele foi me deu dinheiro para fazer um enxoval. E aí veio a pandemia. E o comércio fechou no dia 18. Aí ele foi no médico comigo e conversou com o médico se dava para tirar o bebê um pouquinho antes, porque estava todo mundo com muito medo, né? E aí o Bernardo nasceu no dia 24 de março, aí ele
ficou lá no parto, assistiu todo o parto. E assim, eu não sei nem explicar em palavras o que o Bernardo trouxe para nós. Porque mudou aquela família de uma forma tão espetacular. Mudou a Daí de um jeito que até hoje ele é uma pessoa muito mais feliz por causa do Bernardo. O Daniel tinha chegado para ele com 3 anos e a Daniele, ela nasceu 3 meses depois, ele foi para os Estados Unidos, voltou, ela tinha 3 anos. Então ele nunca tinha vivenciado essa paternidade, assim, paternidade desde o início. E ele se apaixonou de uma maneira que ele dorme agarrado com aquele menino até hoje. O Bernardo mudou a nossa vida completamente. Não pensamos mais em separação a partir do Que joia, gente! Que joia! Como é que Deus... Ele trouxe uma renovação. Sim. Como é que Deus trabalha, né? Deus trabalha de uma forma muito espetacular. E é interessante até, Wellington, a gente vê as pessoas pedindo resposta de Deus para coisas que Deus já respondeu, entendeu? Isso. Deus já está claro, não é para separar. A vontade de Deus sempre não é para separar. Não é para separar. Se tem jeito de fazer alguma coisa para, né? E eu acho que Deus deixou aquele menino guardadinho lá, o terceiro, para quando viesse. Vai perguntar, algum dia ela vai perguntar. Assim, a gente não falou mais de separação, porque eu lembrava da profecia, então eu me calei, mas ficou uma mágoa. Eu tinha uma mágoa. E aí o Adair adoeceu, você conhece bem essa história, né? Wélica, mas assim, que bênção a história do Bernardo, né, que já é um menino abençoado, que já nasceu, né, trazendo assim, resposta de Deus, sim, sarando assim. Se você fosse seguir realmente o plano de separação, você seria muito infeliz, porque as coisas não acontecem por acaso. É muito fácil a pessoa que está casada hoje começar a olhar para a esposa ou para o esposo e pensar, puxa vida, não, tem que lembrar por que você casou. Não é? Tinha todo um significado, tinha toda uma significância ali. E isso não acabou. Isso só está mergulhado de um tanto de coisa que você jogou por cima. Né? E o Bernardo, ele veio e soprou a poeira, né? Por cima e trouxe luz. Né? Mas, então, quando... Eu ainda continuava magoada, sabe? Como Adair. Eu não falava mais. Porque eu entendi que não era para eu separar. Porque depois de pedir um sinal e ver um menino... Só se esfregar na cara mesmo. Mas eu cheguei a falar com Deus assim, mas se eu não posso me separar, que o Senhor já disse que eu não posso me separar, ok, brava, né? Então eu acho que o melhor é eu ficar viúva mesmo. Porque eu não posso me separar, mas eu não estou feliz. Eu estou triste, eu estou magoada, eu não conseguia perdoar ele. E aí o Adair teve um aneurisma, né? E quando ele teve uma dor de cabeça, eu levei no hospital, voltou para casa, aí não melhorou a dor de cabeça, aí minha sobrinha levou ele novamente para o hospital, o médico pediu uma tomografia, e aí ela me ligou. Bernardo estava com 30 e poucos dias de nascido e falou assim, tia, fica calma, mas é muito grave. Que isso? Ele está com aneurisma e pode se romper a qualquer momento. É num lugar no cérebro que não tem médico em Valadares que faz a cirurgia, ele precisa ser transferido para Belo Horizonte. Júlio César, eu bati meu joelho no chão e falei, meu Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu não quero que ele morra. Eu não queria que ele morresse, eu só estava magoado. Salva a vida dele, e essa era a minha oração o tempo todo, assim, meu Deus, me perdoa e salva a vida do Adair. E o Adair, ele ficou inconsciente, ele ficou todo confuso, né? Ele falava coisas totalmente desconectas, e aí assim, e ele não se lembra de nada. E foi assim, dias muito difíceis, porque ele ficou lá no regional e precisava ser transferido para Belo Horizonte. Mas aí o negócio no SUS... A pandemia não andava.
Aí eu liguei Primeiro eu pedi oração, né? Coloquei uma campanha de oração na internet, assim, nas redes sociais, pedindo a todo mundo. Eu lembro, nós oramos muito. Né? Sim, todas as igrejas para orar a Deus pela vida toda aí, e fomos tentar essa transferência. Aí olhamos a possibilidade de fazer cirurgia em Valadares, tinha que vir um médico de Belo Horizonte. O custo inicial era R$180 mil, mas não era aconselhado tirar ele e levar para um particular. O ideal mesmo era ele ser transferido para BH, que ele teria o tratamento necessário. Aí, assim, eu me lembro que eu pedi a ajuda do prefeito na época, o Emerson, deputados, tudo que eu podia pedir ajuda, eu pedi. E as coisas não andavam. Um fato interessante é que eu fiquei lá em Valadares, né? E aí a Angélica de novo. A Angélica pegou e falou assim, mandou o Arthur até me procurar. O Arthur, filho dela. O Arthur, filho dela. Olha, meu apartamento está à sua disposição. Eu quero que você fique no meu quarto. Fique lá na minha casa. E o Emerson tentou ajudar de todas as formas ali para a transferência do Adair. Eu tive um suporte muito bacana, né, da prefeitura deles ali. Mas aí a gente precisava que um promotor assinasse lá a urgência, né, de transferência. Aí eu conhecia um promotor que já havia morado aqui em Coroaci e pedi ajuda para ele. Ele falou assim, eu não sou promotor da área da saúde, então infelizmente eu não posso te ajudar, mas vou te passar o número da minha colega. Aí passou, mandei mensagem, ela nem me respondeu. Aí no mesmo dia, mais tarde, ele vai e me liga. Falou assim, Welly, amanhã é 1º de maio, feriado. Eu peguei o plantão, eu vou atender todas as áreas. Aí no outro dia que ele pegou o plantão, dia 1º de maio, 8 horas da manhã, já chegou a ordem do juiz assinada para transferência do Adair de urgência. E à noite do mesmo dia ele já foi para Belo Horizonte. Mas isso já era o 5º dia. E ele, assim, totalmente inconsciente do que estava acontecendo. E assim, com aquele risco de morte iminente, né? Isso, porque podia romper, né, o aneurisma a qualquer momento. Então, aquela angústia, o tempo passava e as coisas não aconteciam. Chegou em Belo Horizonte, eu fui fazer um exame lá, chamado arteriografia e tal. E já não encontraram mais o aneurisma que tinha sido visto nos exames aqui. Eles mantiveram ele internado por 10 dias, a memória dele voltou. E depois de 15 dias o Adair teve alta. E assim, na alta dele eu fui e perguntei assim, mas e aí, o que aconteceu? Porque tinha um aneurisma. Eu vou te levar para casa, como é que é? E agora não tem mais? Aí a médica pegou e falou assim, eu também gostaria de saber o que aconteceu, mas a veia se regenerou sozinha. E aí eu entendi um negócio. O Adair não se lembra de nada. Eu me lembro. Eu passei por aquela angústia toda. Voltei para casa com aquele homem ele não teve nenhuma recomendação assim, você não pode trabalhar, você não pode... Não, ele podia voltar à vida 100% normal. E eu, com o meu coração mais leve, porque eu perdoei ele. Eu tinha que passar por aqui para perdoá-lo. Isso, gente? Porque tinha aquela mágoa. Que caminho cheio de curvas. Que caminho cheio de curvas, né? Que caminho cheio de altos e baixos. Então, assim, eu entendi que aquele processo todo da doença do Adair não era para ensinar algo para ele, era para ensinar para mim. Que eu amava ele. E eu tinha que perdoá-lo, né? Pelas mágoas e etc. E aí, assim, depois... Sim, é exatamente isso. Porque quando eu olhei para ele e vi que não tinha mais nada, nenhum resquício, depois de todo aquele aperto e pedindo a Deus, eu não quero mais ficar viúva. Então, assim, era para recuperar esse casamento. Desde então, a gente passou a viver de uma forma muito melhor. E aí, voltando lá na empresa, a gente decidiu, eu passei mais de anos sem trabalhar, né? Ele assumiu todas as responsabilidades financeiras e a gente teve um ano muito bom, primeiro ano do Bernardo em casa.
eu sem trabalhar e a gente sem trabalhar junto. Quando eu voltei a trabalhar, a Daí não trabalha mais na empresa de festa. A Daí fica só na marcenaria. E aí nós passamos a ter um casamento melhor. Bem melhor. Dividiu as responsabilidades, né? Nisso a Dani também, né, já tá uma moça e tal, começou a trabalhar comigo e a vida segue. Ele ainda me socorre, sabe? Me dá uma ajuda de vez em quando, mas se ele leva. Isso, se ele pode, quando pode, se ele quer, não tem mais aquela obrigação. E com isso o casamento passou a ser bem melhor. Que joia. Então, assim, eu diria assim, não invente esse negócio de marido e mulher trabalhar junto, porque não recomendo para ninguém. Não foi uma experiência boa para você? Não foi uma experiência boa. Eu lembro desse episódio. Eu lembro desse episódio quando eles falaram assim, do valor que seria para a cirurgia, para fazer a cirurgia dele. E era um valor inicial. Eu lembro que na época eu tinha uma moto. Eu falei com a Verônica, eu vou dar essa moto aqui. Eu tive tanta gente assim, que tipo assim, me ofereceu, tipo, aqui, eu acabei de receber meu Bolsa Família, eu ouvi isso. E dá para me segurar as pontas e transferir tudo para você. Pois é, na época E assim, tipo assim, ouvir isso de alguém e eu, não, e a gente eu lembro que eu encontrei com você em Valadares. Falei assim, olha, você lembra? Lá na porta. Lembro. Eu falei assim, puxa vida, e aí, como é que tá? E tal. Pois é, eu quero participar com vocês dessa luta. Eu quero... Sim. Mas as orações, né? As orações foram suficientes. Todas as igrejas levantaram um clamor pela vida do Daí. Naqueles dias. Tinha um horário, todos os dias, às 15 horas, de momento de levantar um clamor. E assim, até fora, né? De Coroaci. Foi. Todos os conhecidos. Foi fantástico, foi, né? Foi uma lição muito grande pra mim. O Daí, realmente, as pessoas gostam dele. Gosto. Tá? O pessoal ficou extremamente... A cidade ficou comovida com... Eu sempre gostei do Daí. Sim, ele também sempre gostou de você. Mas naquela época, eu passei a gostar mais também. Eu falei assim, puxa vida, eu não só gosto, não, eu tenho coragem de fazer coisas por ele. E agora? Ele não participou disso. Né? Ele ficou lá alheio a tudo isso. Aí ele escuta a gente contando para ele essas histórias. Ele chegou assim no dia que ele chegou, ele tinha feito os balcões do hospital daqui de Coroaci, né, do pronto atendimento, lá da recepção. Quando eu cheguei com ele no regional, os balcões eram de concreto. Ele olhou e falou assim, mudaram meus balcões tudo, tá tudo errado, eu não coloquei desse jeito. Lá no regional, balcão de concreto. Porque a memória dele bagunçou toda. Ele me perguntava a mesma coisa a cada 30 segundos. Era terrível. Se tivesse ficado uma sequela, você imagina, ele perdia a memória de 30 segundos. Ele perguntava a mesma coisa. Que isso, gente? Então, a memória recente dele, ele perdeu ela. Não conseguia gravar, né? Não. Aí, assim, foi bem difícil. Érica, existe assim, nesse caminho seu, nessa trajetória, existe um momento também que eu acho que deve ter mexido bastante com você, que é o caso do seu filho, né? O fato de ver uma criança nascer, crescer, você cuidar dela, você ter certeza que é um menino de ouro, porque eu conheço ele, sei que é um menino de ouro, e acontecer assim como aconteceu. Conta pra gente, se você puder, assim, essa experiência. Dessa parte, eu ainda não descobri qual é a minha lição, né? Porque da doença do Daí, do motivo de querer me separar, tudo na vida tem um motivo. Deus dá uma luta pra gente com um porquê, e a gente entende um pouco depois. Do Daniel, eu ainda não compreendi, e essa com certeza foi e ainda é a parte mais difícil da minha vida. O Daniel, ele sempre foi um menino assim, muito tranquilo, não era um menino de farra, de festa. Eu não vou dizer para você que ele era aquele menino mais estudioso da sala de aula, porque ele não era, mas ele também era dedicado. Ele fazia o que era para fazer.
Então, assim, ele nunca me fez achar que ele fosse por um caminho que não seria um bom caminho, né? Eu sempre fui uma mãe bem rigorosa com ele e às vezes até um pouco julgada por isso, mas eu nunca deixava ele desistir. Ele queria fazer medicina. Então, assim, mas ele chegou um momento que ele falou assim: eu acho que eu não consigo ter uma nota no Enem para medicina, é muito difícil. Eu acho que eu vou fazer publicidade. Eu falei assim: você pode fazer publicidade, mas se você quiser fazer a medicina, eu tô com você, eu vou te ajudar, desde que você se dedique. E ele acabou optando por querer a medicina mesmo, foi estudar em Belo Horizonte, fazer um cursinho muito bom, que custava muito caro, inclusive. E a gente ficou bancando ele lá. Mas aí teve momentos assim que ele queria desistir, sabe? Ele falava assim: não, eu vivo uma vida de mendigo nessa cidade, os alunos todos muito ricos e tal, e a vida dele era muito difícil. Eu falava: não, meu filho, você não pode desistir, você tem que continuar tentando, você tá só no começo. E às vezes ele até falava assim: nossa, às vezes ele me agradecia, falava: mamãe, todas as vezes que eu quero desistir, você não deixa, e obrigado por isso. Mas aí, no meio desse período de cursinho, ele começou a pesquisar sobre faculdades fora do país, e aí ele se inscreveu em algumas faculdades na Europa. Ele acabou passando por um processo seletivo para fazer medicina na Rússia. E aí ele acabou conseguindo, né? E naquele ano foi ele mais 14 jovens adolescentes para a Rússia, para cursar medicina lá. E aí, um desafio muito grande, né? Na Rússia faz menos 30 graus, as leis são muito severas, a faculdade era muito difícil. E ele veio no Brasil só uma vez e voltou no meio da guerra, né? Mas ele conseguiu vencer todas as etapas do curso e tal, já estava se finalizando no meio do terceiro ano de medicina, né? Estava no 7º período. A guerra era contra a Ucrânia já? Isso. A guerra contra a Ucrânia se iniciou em fevereiro e ele foi embora em agosto. Não, ele foi embora em julho. E ele chegou lá no período assim de férias e aí ele viu uma oportunidade de ganhar um dinheiro. E assim, inimaginável, mas ele topou. E no dia 23 de agosto de 2022, eu recebi uma ligação da embaixada dizendo que o Daniel tinha sido preso na Rússia. Naquele momento, assim, parece que meu sangue parou de circular no corpo, eu não conseguia ter nem reação. E assim, a notícia era: ele foi preso com uma mochila contendo drogas. Então, assim, estava acabada a vida dele naquele momento. E foi um desespero muito grande, porque a embaixada conseguia me dizer que ele estava bem, né? Mas eu não tinha mais nenhuma informação. Os amigos dele que tentaram conseguir alguma informação também não conseguiram e também tinham muito medo. Então eu fiquei sem notícias. Eu tinha que contratar um advogado. Mas como você contrata um advogado na Rússia? Era muito complicado, eu não sei falar a língua, não tinha contatos. E aí muito desespero, eu tinha um evento, foi uma terça-feira, eu ia ter um evento grande no próximo sábado, tinha uma viagem marcada para São Paulo na quarta. Eu fui para São Paulo, eu fiz a viagem, chorando muito, voltei e fiz o evento. E aí depois do evento, eu comecei a pedir ajuda, e lá em São Paulo teve um momento assim muito importante, que quando ele estava saindo da delegacia para ir para um presídio, uma assistente social acompanhou ele e ele chorava muito. Aí essa assistente social deixou ele me ligar. E aí, quando eu viajei para São Paulo, eu sabia que o único número que ele sabia de cor era o meu. E como eu podia ficar fora de área, então deixei meu telefone com a Dani e levei o telefone dela.
porque para ela ficar conectada o tempo todo, né? E aí ele ligou. Essa assistente social deixou ele ligar. E aí quando ele ligou, ela pegou o telefone, me ligou e eu consegui falar com ele. E ele foi e falou, ele só falava me perdoa, eu te amo. E eu falava com ele, meu filho, eu não vou te abandonar, eu já te perdoei. E desligou. Porque essa assistente social deixou ele falar escondido, sabe? Então foi só isso. Eu não vou te abandonar, eu te amo, e desligou. E aí eu não tive mais nenhum contato com ele. Aí nós precisávamos de um advogado. Aí eu comecei a pesquisar, procurar advogada. Encontrei um advogado que tinha defendido um brasileiro que tinha sido preso por tráfico de drogas lá na Rússia. O caso Robson, até foi um caso bem conhecido. E consegui fazer contato com ele e ele me cobrou $30 mil. Eu não tinha essa grana toda, misericórdia. Era dinheiro demais. E eu, antes de conseguir até esse contato com esse advogado, eu pedi uma pessoa para conversar com Euclides para mim, que era um deputado, né, e que poderia, de repente, me ajudar de alguma forma. E essa pessoa ficou me enrolando, falava assim, eu já mandei mensagem, mas ele não responde. Aí, conversando com uma amiga minha, Weslene, que ficou me acompanhando. A Weslene, que é uma grande amiga, que chorava junto comigo, orava junto comigo. Ela foi meu braço direito e esquerdo, assim, nesse momento. E aí, ela falou assim, procura o Emerson. O Emerson era o prefeito na época, né? Por que você não procurou ele ainda? Essa pessoa está te enrolando, vai lá que ele vai te ajudar. Aí mandei uma mensagem para ele, eu falei, não, vem cá. Eu fui lá, mas aí cheguei lá, eu comecei a contar e já comecei a chorar. Né? E aí, assim, não vou me esquecer nunca, que ele se emocionou junto comigo, começou a chorar também e falou comigo assim, eu tô no meio da campanha, mas eu vou deixar esse negócio tudo aqui e nós vamos para Brasília. Será que dá para nós ir amanhã? Nós vamos amanhã e nós vamos chegar lá no Itamaraty e vamos resolver isso. Aí já ligou para o Euclides não atendeu, mandou uma mensagem para ele e o Euclides estava em Brasília, né, para ver se conseguia fazer alguma coisa. Aí assim que eu cheguei em casa, o Euclides já me ligou e falou assim, olha, ele quer Rússia, né? Eu não tenho a menor ideia do que fazer. Ninguém tinha a menor ideia do que fazer em relação à Rússia. É outro mundo. É outro, sabe? Porque quando é Estados Unidos, Portugal, você entende um pouquinho, mas Rússia, ninguém. Aí, assim, ninguém sabia, assim, direito internacional, as leis da Rússia, a gente sabia muito pouco. Aí o Euclides pegou e arrumou um advogado, Romeu, o nome dele, e aí ele entrou em contato comigo e me explicou, né, que na verdade não dava para fazer nada. Ele me deu a mesma explicação que a embaixada já tinha me dado, mas que eu me recusava a acreditar. A embaixada já tinha falado comigo. Na Rússia funciona assim. O seu governo, todo mundo, só pode interceder depois que ele for julgado. Antes do julgamento, não é possível fazer absolutamente nada. E aí esse advogado falou comigo. Não é possível fazer absolutamente nada. Aí eu falei com eles, não adianta nós ir para Brasília, não adianta nada, o negócio é esperar e arrumar um advogado. Aí que nós fomos atrás do advogado. E até que conseguimos esse advogado, aí eu não tinha o dinheiro, tinha que dar $10 mil de entrada, dava quase R$60 mil. Eu não tinha o dinheiro, eu ainda não tinha deixado que as pessoas soubessem, né, mas já estava um burburinho, tinha saído uma notícia na internet. Aí eu resolvi, eu me lembrei daquele momento que as pessoas se disponibilizaram tanto a ajudar em relação à doença do Odair, então assim, quem sabe agora, né? E aí publicamos um post na internet e no terceiro dia a gente já tinha todo o dinheiro. Eu demorei ainda, depois de ter o dinheiro, uns 30 dias para conseguir pagar o advogado. Porque por conta das sanções da guerra, não tinha banco que enviasse esse dinheiro para a Rússia. Aí depois foi um outro desafio. Como que manda o dinheiro?
porque eu tinha que mandar o dinheiro para o advogado ir lá, ver o Daniel, era uma distância de 400 quilômetros, e aí eu ter alguma notícia do Daniel, de alguém que esteve com ele. E era só um advogado que podia fazer isso, ninguém mais. Nem o reitor da universidade era permitido. Aí, um amigo, o Rick, tinha sido casado com uma russa há um tempo atrás. O Rick, você conhece? O Rick foi casado com uma russa. Sério mesmo? E ele ainda mantinha contato com a família dela tem negócio aqui no Brasil. Ele entrou em contato com esse pessoal. Vocês não têm esse dinheiro aí na Rússia para pagar esse advogado e ficar com esse dinheiro aqui no Brasil? Eles tinham. E aí eu depositei o dinheiro na conta desse pessoal aqui e eles pagaram o advogado lá. Cara. Que história! Eles que intermediaram. E aí, então, a partir do momento que eu fiz o pagamento, o advogado foi até lá, e aí ele conseguiu me mandar uma carta do Daniel. E a partir daí, eu passei a ter um contato com o Daniel através de uma carta, que o advogado ia lá, a cada 30 dias, o Daniel escrevia uma carta, ele tirava a foto da carta e me mandava. Esse foi o contato que eu tive com o Daniel. Até que em dezembro, eu decidi que eu iria lá visitá-lo. E aí eu viajei para a Rússia. Uma viagem extremamente difícil, de novo as sanções, não tinha voo direto. Eu fiz uma escala no Catar, fiquei mais de 24 horas na Turquia. Que isso, Élica? Para depois chegar na Rússia. E cheguei lá, fui recebida pela mãe do outro garoto que foi preso com o Daniel. Ela já tinha ido. Ela pediu licença do emprego e se mudou para a Rússia. Ela está lá até hoje. Ela abandonou tudo aqui no Brasil para ficar perto do filho dele. Eu fui recebida por ela, depois uns amigos dele, umas amigas, assim, que eu vou ter gratidão pelo resto da minha vida, me acolheram lá e eu pude fazer 3 visitas para o Daniel. Quando eu olhei para ele, lá através daquele vidro, né, aquele telefone, eu acho que eu tive a mesma sensação que eu tive de quando ele nasceu, sabe? Olhei assim, nossa, meu filho está inteiro. Ele existe, ele está aqui, ele está vivo. E aí vem aquela gratidão, né? Porque o meu filho está vivo, apesar dele. Uhum. E aí quando ele foi, eu achava que ele tinha sido enganado, os amigos dele falaram, ele pegou um serviço de umas entregas aqui, eu acho que alguém colocou alguma coisa, uma entrega ilegal para ele fazer, porque o Daniel não faz sentido. E aí ele falou para mim, não, mamãe, eu não vou mentir para você. Era só uns comprimidos, era só uns rebite, só pra gente ficar mais ligado, para estudar, então eu topei. E eram 23 comprimidos. Lá na Rússia, o permitido é no máximo 6 gramas. Ele tinha 23 gramas. Isso é uma grande quantidade. E aí ele falou assim, mas ninguém me colocou nessa. Eu pedi para entrar. Eu pedi. Não tem ninguém culpado além de mim mesmo. É claro que eu perdoei meu filho, né? E eu pude fazer 3 visitas para ele, cada uma de 1 hora. A última visita, eu saí de lá e já fui para a estação de trem. Fiz uma viagem de 12 horas Pode continuar. Eu fiz uma viagem de 12 horas de Kursk para São Petersburgo. Eu fiz um outro trajeto na volta. E foi tão doloroso voltar da Rússia, deixando meu filho para trás, que naquela viagem eu me lembro assim que às vezes eu colocava o travesseiro no rosto e mordia o travesseiro para me não gritar, porque a minha vontade era de gritar. E eu cheguei na França, em Paris, eu fiquei lá 5 dias por outros motivos, até eu poder retornar para o Brasil. Mas foram dias
muito difíceis. É claro que eu voltei assim um pouquinho mais aliviada de saber que ele estava bem, que ele estava saudável, que ele não era maltratado e tal. Mas a dor de deixar um filho preso para trás, eu não consigo descrever em palavras. Meu Jesus. Hoje, qual é o status quo da situação dele? Hoje, o Daniel, ele passou pelo julgamento já, né? E a pena mínima que ele poderia pegar seria 5 anos. Ele pegou 5 anos e 5 meses. Mas a máxima era 16. O promotor pediu 7. E o advogado ficou em 5 anos e 5 meses. Então, assim, foi um resultado muito bom diante da situação, já que a máxima era 16 anos, né? E eu pedi a transferência dele para o Brasil e nós estamos aguardando aprovação para que, então, a Rússia precisa aprovar a transferência dele. Para ele terminar de cumprir a pena aqui? A pena aqui, e o Brasil precisa reconhecer, né, que essa condenação. E então, o Brasil reconhecendo, entra todo o processo, que aí a Polícia Federal precisa aprovar, o juiz da comarca dele, que no caso eu coloquei para ser de Peçanha, precisa aceitar o caso, aceitar ele aqui, né? Então ele vem como preso. As nossas leis, elas são bem mais brandas, né? Tipo assim, aqui, primeiro que o tipo de entorpecente que ele tinha lá, aqui não é proibido. Mas como lá é proibido, então vale a condenação, né? Mas assume a responsabilidade de cumprir a pena. Isso. Mas aí, assim, o que já me disseram é que na verdade, aqui, ele não ficaria preso, né? Ele chega aqui... porque acima de 6 anos, se eu não me engano, a progressão, né? A progressão, ele já ficou 3... Até 6 anos, eles preferem penas alternativas, né? Tipo... Isso. Aí tem todo Aqui as nossas leis são muito mais brandas. Mas lá na Rússia, se você foi condenado a 1 ano, você ganha 1 dia. Quer dizer, assim, que lá a pessoa sempre sai 1 dia antes. É isso que você consegue. É mesmo? É 1 dia. Se é para você sair no dia 20, então você sai no dia 19. Tinha um rapaz lá cumprindo pena com ele, porque ele tinha sido pego dirigindo sem carteira. Então ele foi condenado a 1 ano. E ele estava lá cumprindo há 1 ano. Quem é esse? Um rapaz lá que dividiu o céu com ele. Mas hoje ele está bem. Ele me liga todos os dias. Agora ele está num local que eles chamam de ressocialização, né? Então ele tem acesso ao telefone, ele pode me ligar, ele trabalha 8 horas por dia. E aí o coração da mãe aqui fica mais em paz. E quanto tempo tem que ele já está cumprindo pena? 3 anos. Você já está quase terminando, graças a Deus, né? Falta 2, né? 2 e 4 meses. Ainda falta 2 e 4 meses. Mas assim, a gente espera poder conseguir aí essa transferência dele, mas com a guerra acontecendo lá, aí tudo fica muito difícil. Inclusive o julgamento demorou muito, né? E tinha várias sessões de julgamento canceladas por conta da guerra. A cidade onde ele está faz fronteira com a Ucrânia. Então, assim, é uma cidade tudo bem complicado, tudo bem lento, por conta da guerra. Que isso, Érica. Puxa vida, a gente tem que ouvir a história, porque só ouvindo que a gente tem essa dimensão, assim, né? do drama, da dificuldade. Do que aconteceu. É um fato curioso que aconteceu comigo, assim, em meio a essa viagem. Eu, quando saí da Rússia, eu parei na França, né? E aí fui para um hotel e tal, e resolvi dar uma saída. Fui numa galeria lá, muito conhecida, a Galeria Lafayette.
para comprar um presente para Dani. E aí, eu, nessa minha saída, eu sempre tomo muito cuidado lá, e eu fui avisada de que é Paris, né? Então, assim, parece que é tudo muito bacana, mas não é como a gente vê na TV. Fui avisada de que lá é muito perigoso, você pode ser roubada, igual você é no Rio, São Paulo, o perigo é o mesmo. Inclusive os taxistas lá, ficaram, todos eles sempre avisando. E aí eu saí para ir nessa galeria, entrei, muito movimentada, e cheguei no banheiro, fui pegar o telefone para me conectar na internet. E aí, cadê o telefone? Eu tinha perdido o telefone. Aí eu não sabia se eu tinha sido roubada ou se eu tinha esquecido no Uber. E aí, aquele desespero, porque eu tinha pouco dinheiro, eu estava com $200, que é pouquíssimo dinheiro naquele lugar. Então, eu usava um telefone que estava na minha carteira da Apple Pay. Eu usava o cartão. E para me comunicar, eu usava o Google Tradutor, só falo português. E lá eu encontrava francês e inglês. Então, eu falei assim, agora eu não tenho mais comunicação, eu não tenho mais dinheiro. Eu perdi meu telefone e eu não sabia, até a minha passagem estava lá. Aí eu fui, falei assim, vou comer só o café da manhã do hotel, né? E com muita dificuldade eu consegui pegar um táxi e voltar para o hotel. Eu cheguei lá, peguei o celular da recepcionista, pedi para ela e expliquei para ela a minha situação. Aí ela foi entrar em contato com a Uber para ver se o telefone estava lá. E... Não. Toca a vida. Vamos deixar? Não, toca a vida. Aí ela entrou em contato. E aí eles falaram que ia mandar um SMS não dava certo, não tinha telefone, então vamos mandar um e-mail. Aí nesse meio tempo eu já tinha mandado mensagem para o Adair, que estava aqui no Brasil com o Bernardo, e para a Daniele, que estava nos Estados Unidos trabalhando para ganhar dinheiro, para ajudar a pagar o advogado, né? E aí mandei mensagem, juntou os três lá no telefone da moça, tentando recuperar o telefone. E foi até que conseguiu recuperar lá pela conta de e-mail, né? Eu não conseguia nem lembrar a senha do e-mail. Aí o Adair tinha um computador aberto aqui, o Adair conseguiu pegar o código e graças a Deus o telefone estava lá com o Uber e ele levou o telefone no hotel para mim. Mas isso assim, depois de umas 4 horas de bastante, bastante desespero. Mas eu voltei no Brasil, viajar para a Rússia é muito difícil, né? Eu achei muito difícil, a gente sem falar o idioma, as pessoas são muito diferentes, cultura diferente, um frio de -32 eu peguei lá. E assim, chegar aqui, e quando eu cheguei na imigração, no Brasil, aí eles falam assim, brasileiros, não precisa dar fila, pode, passa para cá. Dá vontade até de abraçar os agentes da imigração. Sensação de chegar em casa. Muito bom. Que joia. Érica, no meio de uma luta dessa, eu fico assim, pensando, onde você encontrou tanta força para passar por tudo isso? Eu acho que deve ser Deus, os amigos, a família. Eu tive uma rede de apoio fantástica. E até hoje, né, eu ainda vivo essa situação de uma forma um pouco mais leve, mais viva. Mas só Deus mesmo. Eu também não consigo explicar, porque se você me contasse que eu passaria por isso, eu ia dizer para você assim, não, eu não aguento. Érica, qual a lição que esse caminho, que essa jornada deixou para você, que você pode compartilhar com as pessoas que nos acompanham? Não desistir, né? Apesar dessa dor de ter o meu filho lá, eu não desisto. E gratidão. Eu acho que de tudo, o mais importante é você saber ser grato, apesar de.
porque meu filho está lá, mas eu ainda tenho uma família linda, né? Eu tenho uma filha fantástica, que é a Daniele, que é minha sócia, minha melhor amiga, que está aqui comigo o tempo todo. Eu tenho o Bernardinho, que é uma alegria, tenho o Adair, tenho uma empresa bem-sucedida. Quer dizer, eu tenho tanto para agradecer. Como eu vou ser infeliz? Eu não posso ser infeliz. E você tem um filho, assim, que vai ser grande ainda. Sim. Entendeu? É porque a vida, infelizmente, a vida é assim. A maioria das pessoas aprende com os próprios erros. Ele é jovem, tem uma família extremamente boa, né? Ele vai vir e vai cumprir o propósito da vida dele, assim como você. Sim, eu acredito nisso, plenamente. O seu caminho foi difícil, o dele, assim, por uma escolha de momento, ele complicou bastante o caminho dele. Complicou muito. E da mãe, da irmã, do pai. Complicou, mas assim, não tornou inviável, nem impossível. Tipo assim, eu entendo, desde quando aconteceu, eu já fui jovem, assim, eu já tive 18 anos, 20 anos, já tive. As coisas são muito, tudo reluz, né? Assim, e ele, conversando com ele também tem esse pensamento de gratidão, sabe? Conversando com o Daniel um dia desses, ele estava lembrando assim de como ele é grato, né? De como ele se sente abençoado, porque ele falando comigo assim, eu não tinha um pai, e aí de repente o Adair entrou na nossa vida, e um dia o Adair falou com ele assim, olha, eu não coloquei a sementinha na barriga da sua mãe, ele usou essas palavras, mas eu quero ser seu pai para sempre. E se algum dia você quiser procurar o seu outro pai, você pode, porque você pode ter 2 pais igual você tem 2 avós. Mas você quer ir. E eu me lembro assim que ele teve uma reação tão bonita. Ele falou assim: eu vou ter Moura igual a mamãe, a Dani? Sim, no meu nome. Ele falou que sim. E ele ficou muito feliz. E depois ele ficou mostrando até a certidão de nascimento para todo mundo que agora ele tinha um Moura no nome dele. Essa atitude do Adair muito linda, né? E o Daniel, assim, aquilo foi marcante para ele sendo criança. Então, assim, ele se sente grato, abençoado por isso. E aí ele estava recordando essas coisas e falando comigo assim que e se eu fosse por um caminho assim de me envolver cada vez mais e ser pego lá com cocaína, 1 quilo de cocaína, eu ia ficar aqui 20 anos, 25 anos e estaria acabada a minha vida. Então, assim, veio a tempo, mamãe. Essa lição, ela veio a tempo. Ele tentando dizer para mim que não era para mim ficar triste, porque ele não estava triste, porque veio a tempo dele poder corrigir. Realmente. Lá, enquanto ele cumpre a pena, ele pode estudar, pode fazer alguma coisa? Lá ele tem biblioteca à disposição, ele lê muito, compra livros e tal, mas ele não faz faculdade, não tem como, e ele trabalha 8 horas por dia, aí ele tem um salário que aqui no Brasil era em torno de R$2.000, que é até bem significante, né, o valor da condição, e ele acaba gastando tudo isso lá mesmo, né, ele gosta muito de ler, sempre gostou muito, então ele compra os livros, compra comidas diferentes, enfim, ele tem uma pessoa lá que ele paga, que eles pagam outros presos também, que faz as compras e leva para eles. E aí, é isso, ele está lá e nós estamos aqui nessa espera. Não, e Deus vai abençoar, que vai, assim, abreviar toda essa espera, se Deus quiser. Porque Sim. você pode ter certeza que lá na frente vai ter um porquê disso. Né? Sim, é aquilo que eu te disse, eu ainda não entendi totalmente o porquê, mas tudo a gente tem uma lição e eu ainda vou entender o porquê disso. Wélica, uma mensagem para as moças que estão começando a vida agora, olhando para a vida e pensando assim, ó,
Eu tenho uma expressão que eu gosto de usar, olhando para a lua e pensando que é queijo. Pensando que as nuvens são feitas de algodão, de algodão doce, entendeu? Qual que é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Não tenho pressa. Eu sempre disse isso para minha Daniele. Não tenha pressa. Sua mãe foi muito apressada, queria viver tudo ao mesmo tempo. Não precisa, vai com calma. E a Dani até escuta bem o meu conselho, ela sempre tão serena, tão calma, né? E não precisa querer viver tudo ao mesmo tempo. Vai curta o momento, curta o processo, né? É um processo. E o processo ele pode ser muito bom se você tiver calma. O processo de crer e de amadurecer, ele já é um pouco conturbado. Sim. Então é bom a pessoa, né, ir devagar. A Dani está com 20 anos, está na faculdade, pretende dar continuidade na empresa de festas, ela gosta muito dessa área, e as pessoas ficam questionando ela assim, por que você não namora? Você tem 20 anos? Ela fala assim, gente, mas eu só tenho 20 anos. Para que essa pressa? Eu tenho tanta coisa para fazer ainda. E assim, calma, aquela serenidade. E eu, meu Deus, eu com 22 anos eu já tinha 2 filhos, já estava casada. Estava numa pressa de querer viver tudo tão rapidamente. Não é necessário. Né? Dá tranquilidade para a pessoa escolher uma pessoa certa. Sim, né? A pessoa certa, a profissão certa, o trabalho, né? Construir uma coisa consistente para a vida toda, né? Sim. Para mim, mesmo com toda a pressa, eu acho que deu certo. Eu sou feliz com os resultados de hoje, né? Mas podia ter sido com mais calma. Podia ter sido com mais calma. E se você não tivesse a resiliência que você tem, a força que você tem, talvez também não teria dado certo. Não teria dado certo, sim. E aí a gente acaba sofrendo. A coragem de enfrentar a vida foi, assim, fundamental, assim, na sua história, né? Érica, foi um prazer enorme receber você aqui para compartilhar o seu caminho, né? A sua história, que eu tenho certeza que é inspiradora para muitas pessoas, né, que nos acompanham. Deus continue abençoando você e eu espero ver você aqui de novo. Obrigada. Tá bom? Deus abençoe você. Obrigada. Pessoal, não deixe de curtir esse vídeo, recomendar ele para os seus amigos e nos seguir no Instagram e no TikTok. Caminhos da Gente Oficial no Instagram. Deus abençoe você. Amém.